Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher de volta. Hoje é quarta-feira e com uma convidada maravilhosa. Quem nunca riu com ela, viu? Olha, não existe cara feia, tempo feio. Convida a Vlat, que é atriz, comediante, já trabalhou com Clodovil, participou de reality show. Sim. E hoje em São Paulo está em cartaz com peça de teatro também, né? Com stand-up. Eu adoro fazer teatro, né, Seja gata? bem-vinda, viu, Obrigada, vida? Raquel, obrigada. Eu adoro fazer teatro. Gosta mesmo mais que Adoro. TV? Ou não? Então, são coisas muito diferentes. Televisão Paixões. eu adoro também. Só que, assim, a televisão, você abrange o mundo. O teatro, você tem uma plateia limitada, mas o retorno é imediato. Verdade, é ali, né? Cara a cara. Você olha para a expressão das pessoas, você sabe o que está acontecendo, o que elas estão sentindo. Você sente o calor da plateia, Verdade. entendeu? O entusiasmo da plateia. Então, são coisas muito diferentes, né? Porque às vezes você tá na televisão, o outro lado do outro lado da câmera tá te xingando, né? Vai, que mulher insuportável. Odeio essa mulher. E você continua Você, lá, né? Você tá ali, não é assim? É verdade. Quantas vezes você assistiu alguém na televisão e falou, uma mulherzinha insuportável? Baixa Ô, o canal cara aí, baixa o chato. volume. Não é? É isso. Então, quem tá te assistindo no teatro, normalmente é porque gosta de você. Porque você não vai assistir uma peça de teatro uma pessoa que você não gosta. Eu acho Você que sai de meio, casa, né? Bom, meio difícil se isso. acontecer uma situação dessa, pode virar até pauta pro humor, né, Com vida? Porque certeza. o humor tá aí no nosso dia a dia, Com né? certeza. É só, tudo tem o olhar do humor. Ô, Né? vida, deixa eu já começar pelo teatro, né? Vamos falar então da peça Tô Velha, Mas Tô na Moda. É. Tá em cartaz aqui em São Paulo, viu, gente? No Teatro Bibi Ferreira. Eu fui conferir, dei risada, tá? Não tô fazendo propaganda aqui, não, só pra ir. Tô falando que eu gostei mesmo, eu curti. Que bom. E aí, pro pessoal que tá afim de ver, conhecer seu trabalho, vida, como é que é a peça? Conta pro pessoal. Então, a peça, na verdade é um stand-up. Mas é um stand-up caprichado, porque eu acho que stand-up é uma coisa um pouco largada, né? Vem tudo do improviso na hora. Particularmente, vem nada. Nada? Nada. Eles é que querem fazer de conta que é tudo improviso. É nada. Já tem todas as piadas na cabeça. Mas é assim, eu acho que é uma coisa um pouco largada. Então eu tentei fazer um stand-up bem arrumado, bem ilustrado. Você viu que tem ilustrações e Sim. tudo. Para que o público veja que houve um trabalho ali, uma preparação, né? Então, assim, eu comecei a pensar em todas as coisas que vão mudando e que vão acontecendo com a idade. E aí comecei a colocar o humor naquilo, né? Olhar com humor. Porque se você não tiver humor, você vai virar aquela pessoa amarga, ranheta, ranzinza. Porque a idade é pesada, né? Você já quando chega no zenta, assim, você já dá uma desequilibrada, né? Então, não digo, porque olha, vou te falar, 40 você é jovem. Eu me senti uma menina com 40 anos, com 50 anos. Com 60 anos eu me sinto ainda jovem. Sim. Né? E tem muita gente de 60 que dá um baile em quem é de 30, de 20 por aí também, né? Porque eu faço academia todos os dias. Quando eu vou andar, eu ando 6 quilômetros. Uau, entendeu? hein? E eu tenho amigos de 20 e poucos anos que não conseguem me acompanhar. Nenhum quilômetro. Às vezes anda daquela e fala, ai, pelo amor de Deus, vou voltar, tô com dor no pé, tô cansado, tô falando, gente, pelo amor de Deus, você tem a metade da minha idade, você não pode fazer, né? Vamos se esforçar mais um pouco. Mas eu era muito sedentária. E depois que eu comecei a praticar atividade física, eu realmente sou dependente hoje de uma Gosta, atividade né? O que física. dá prazer mesmo, né, É vida? muito bom. O Boa. teu corpo fica legal, você tem agilidade, entendeu? Porque senão você vai ficando enferrujado, você vai ficando tudo duro, É verdade. né? Nem óleo compensa. Não dá, nada dá. Então, a única coisa que vai te manter mesmo melhor é uma alimentação minimamente saudável, porque também não vou te falar para virar uma Graciane Barbosa que leva a marmita cheia de ovo Uma bandeja de ovo, né? Não dá, né? Abre aquele puta cheiro de pum na festa. Se tá cheirando assim quando entra, imagina quando sai. Putz, né? Aí é você que tá Sabe? falando, Também né? É não verdade. precisa ser desse jeito, entendeu? Mas é legal você, por exemplo, eu não tomo refrigerante, Boa. né?
que eu sei que é uma coisa muito nociva. Então, assim, algumas coisas eu evito. Adoro um doce. Ah, eu também. Sou difícil chocolatra. resistir. Eu Adoro. também, E não é só na chocolatra total. TPM, é qualquer momento, Não, sabe? qualquer Acordei, momento. pode me dar um chocolate. O chocolate é muito bom. Sou feliz comendo chocolate. Eu também, viu? E agora eu me acostumei com aqueles mais amargos um pouco. Não sei você. Aquele 70 cacau, 70% cacau. Mas, por exemplo, é o Bis Black. Ah, E são aqueles chocolates mais escuros. olha só. Sabe? Por enquanto eu como tudo que vem pela frente. De É chocolate, muito viu, gente? A Bis devia patrocinar eu, né? Aí, Porque ó, tá acabei de vendo? fazer o merchan pro Quem pede Bis. um, pede Bis. as duas, então, né? Eu vou entrar no combo, assim, né? Falar com o departamento comercial. Saindo daqui. Muito bem. Ô, Vida, mas então, veio essa ideia de fazer o stand-up focado na terceira idade, digamos assim, sim, né? Sim, Se bem que tem umas horas lá na peça que ela fala, né, gente? Ó, quem já tá com 30, né? Não precisa nem beber mais tanto pra ficar tonto, não, né? Não. Quando você fica velho, com 30, não. Ah, mas dependendo. Depende. Bom, tem gente que já nasce tonta, né, querida? Então aí não tem jeito, né? Mas Já às vezes a gente da levanta nascença rápido, o né? negócio. Enfim. E aí, como é que você fez? Você que fez o próprio texto? Eu que escrevi todo o texto. Na hora é o improviso ou não? Também tem o improviso, né? Porque, como por exemplo, aquele dia que você foi assistir, uma moça tava. Ela falou pra mim, eu ri tanto que eu precisava fazer xixi. E ela se levantou e ficou andando pra lá pra cá, não sabia pra onde ela ia. Eu catei na mão dela e levei ela no banheiro. Verdade. Né? Então, isso tudo a gente aproveita pra descontrair a pessoa, porque ela tava se sentindo. Eu tava ali no palco, eu vi ela se sentindo constrangida, porque ela não sabia pra que lado era o toalete. E aí eu já brinquei com ela. Falei, vamos lá, vou com você. Fui de braço dado. Então, isso daí tudo é pra. A Muito gente bom, aproveita. né? É entendeu? gostoso. Ô, Vida, você acha que o humor hoje, ele tem limite? Não, eu Porque acho você que comenta o humor na deve peça, ter né? limite. Primeiro que eu acho que o humor deve ter limite. Tá. Né? Eu acho que algumas coisas dá pra brincar, né? Não dá. Então, mas eu acho assim, agora tá demais. Porque é uma coisa, é um tal de as pessoas se ofenderem com tudo. Só velho que você pode esculhambar. Velha filha da puta, velha escrota, velha louca, velha de quê? Você já reparou isso? Que não acontece nada quando escrota os velhos. Aqui pode falar Velho e palavrão, velha, né? Pode. Pode falar, é porque ela adora a Se boca solta. suja. Então, eu acho que é uma coisa. Agora é muito mimimi, né? Muito mimimi. Então, assim, tem certas coisas que são ofensivas e tal, mas, cara, agora, o que eu acho assim, você mexer na ferida de uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa acabou de perder um pai, né? E aí você vai tirar sarro disso? Tem que ter um pouco de semancol, Entendeu? né? Então isso eu acho Consciência. errado, né? Tem que ter consciência. A pessoa está sofrendo por um motivo que se justifica, né, o sofrimento. Então você não pode fazer piada disso e mexer nessa ferida da pessoa. Do resto, a gente tem que aguentar a gozação, entendeu? Eu aguento tanta gozação. Sempre aguentei. Por causa do meu nome, desde criança, no colégio. É mesmo, Vida? Conta pra gente. Nossa, por causa de vida. No colégio eles vão usar qualquer coisa para te atormentar, né? Então eu sempre fui muito assim, eu era uma criança legal, assim, amigona, sabe? Da turma eu gostava mesmo. de ser amiga, eu nunca partia de mim, assim, agredir uma criança. Aí você começa a aprender a se defender. O bullying, de uma certa forma, ele te fortalece, né? Ele é uma coisa que você sofre com aquilo. Mas hoje em dia tá assim, não, porque não pode fazer bullying com a criança, porque a criança depois vai pegar um revólver e matar todo mundo na escola. Sabe? E eu acho que isso não justifica, porque se fosse assim, todo mundo estaria fazendo isso. Né? E tem que ter um acompanhamento por trás também, né? Tem a Com família, certeza, né? A com questão dos certeza. educadores também, né? Não é simplesmente largar e aprenda a se É. virar, né? Mas também é um pouco aquela coisa, não, olha, quando ele te falar isso, fala isso. Então, ensinar a criança a se defender. Porque senão fica aquela criança que, ai, tudo tadinho, não pode falar. Porque hoje em dia os pais estão com medo dos filhos.
Eu vejo que os pais têm medo dos filhos. Eles não falam não porque eles têm medo de não serem amados. Imagina isso. A palavra não, né? É Cara, um não enigma, fala assim, mais é não pra dificuldade. criança, entendeu? É tudo, a gente vai fazer... E não é assim, a criança tem que ouvir um não, entendeu? Ela tem que saber que tem coisa que não pode. E acabou. Boa. E é porque não pode. E não tem que ficar explicando e ficar de joelho olhando pra cara da criança, pra ficar na mesma altura. Gente, eu acho isso tudo uma coisa de meio coisa de maluco. Porque você vê que as crianças, o que tá acontecendo com elas? Estão ficando deprimidas, É. né? Questão da Estão ficando depressão é bem perdidas, pesada, deseducadas. né? E o foco no celular também direto, Exatamente. né? A criança está ficando deseducada, a criança está ficando rejeitada. Porque é assim, se chega uma criança na tua casa que a mãe não fala não pra ela, o que você vai fazer? Nossa senhora, ela um vai pintar o inferno, set, né? Entendeu? É complicado. É complicadíssimo. Agora, Vida, nessa parte da infância, de ser atriz, da onde que veio, assim, você fala, não, agora eu quero me dedicar a essa carreira? Foi na adolescência, já veio da infância, como é que foi? Então, é o tal negócio assim, eu falei isso, agora eu quero ser atriz com 40 anos. É mesmo? Porque foi a única hora na minha vida em que eu tinha um marido que me bancava em tudo Olha, e que eu não precisava me preocupar em ganhar o dinheiro. Porque enquanto eu precisei ganhar o dinheiro para sobreviver, eu não tinha condição de ser atriz. não dá, não paga bem. Não dá nada. Dava nada. A não ser que eu tivesse, né, a sorte de entrar para uma novela. Uma ser emissora escalada pra uma grande, novela né? numa emissora grande. Mas a gente sabe que as coisas são meio complicadas, né? Elas não funcionam assim. O certo seria eu dar para um diretor. Ô, né? Vida! Arrumar um diretor para dar Segura para aí. ele. Né? É. Mas também não conhecia. Meu Então Deus. ficava difícil fazer o quê? Ficar na porta, que nem o Ju Cachaço falava que tinha uma bolsa na porta da emissora. Eu falava, por favor, pra que eu tenho que dar? Eu já dei pra 3 aqui que não vou dar nada. Entendeu? Indica quem é o meu cara, Deus. por favor. Entendeu? É mais ou menos assim. Tanto que uma vez eu fui no programa do Ratinho É. entregar um curso de teatro para uma moça E aí? que ela queria e eu fui de Eufrásia. Da Ofrase, a gente vai falar daqui a pouco. Eu fui de Eufrásia. É. Então, o sonho dela era ser atriz e tal, e ela não tinha condições. Então, uma escola de teatro cedeu, que foi eu não lembro agora, mas enfim. Eu levei o diploma, o curso para ela, de presente. E aí, ela falou assim para mim, o Ratinho, acho que me perguntou, o que tem que fazer para conseguir? Eu falei, se conseguir arrumar um diretor para namorar, é bom, né? É certeza que vai para frente. É melhor do que fazer o curso. Ô, Vida! Mas tá Pior que aí, é ó. verdade, porque eu sofro de sincericídio. Sincericídio é boa essa, hein? Total. Essa eu nunca tinha ouvido. Total. Mas você sabe, Vida, que você comentou da Ofrásia, né? A Ofrásia é a carta marcante, né? A personagem que... Vamos esclarecer um pouquinho da história dela, né? Porque a casa é sua lá na Rede TV, atrás, quando você começou com o Clodovil. Foi quando a Ofrásia apareceu na televisão aberta, foi isso? Porque eu fazia uma peça de teatro que chamava A Vida é uma Comédia. Eu fazia 5 personagens. E uma assessora que eu tive, eu fiz uma fita, que naquela época era ainda aquela fita de cassete, né? Sim, VHS. É VHS, isso Sei mesmo. muito bem. VHS. Isso. Então, eu gravei naquela fita vários personagens. Eu fiz a empregada, eu fiz uma portuguesa, que lia a sorte nos bolinhos de bacalhau. Eu fiz uma nordestina, eu fiz vários personagens ali. E aí, essa fita a gente usou pra... Por exemplo, eu fui chamada no Jô Soares, eu dei entrevista no Jô. E ela mandou para várias emissoras, inclusive pra Rede TV. Tá. Na época, pro programa da Leonor. E essa fita, acho que chegou lá e o programa da Leonor acabou. Aí, alguém mexendo no armário, pegou essa fita, colocou e falou, Assistiu. olha... E eles precisavam de uma pessoa para fazer a empregada do Clodovil. Legal. E eu fazia uma empregada. Só que a empregada era diferente. Eu fazia... essa empregada era do Sul. Ela era bem do Sul, sabe? Que falava assim, né? Cantado? E
E eu também tinha uma empregada nordestina. E no fim das contas não ficou nenhuma coisa nem outra. Porque eu fui mudando o jeito de falar até o dia que eu encontrei a frase. Eu levei uns 2 meses para encontrar a Adaptou, frase. então, para virar E falar, a frase. é assim que ela é. Tá. Entendeu? Da agora daqui não muda mais. Entendeu? Boa. Então, e o Clodovil colocou o nome de Ofrásia. 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 É. Ele colocou esse nome. E aí ficou. E aí eu me dei muito bem com ele, né? Porque eu tenho uma facilidade para... Quando eu quero me dar bem com uma pessoa, eu me dedico a isso. E você tinha medo no começo? Você falava, Não. nossa, vou trabalhar com o Clodovil, Não, socorro. por isso que deu certo. É mesmo? Se eu tivesse medo dele, tinha montado isso de mim. Olha só, né? Eu tinha um respeito, né? E procurava manter uma distância, porque eu sabia que ele era muito difícil mesmo. Então eu procurava manter uma determinada distância para ele não ficar muito íntimo, porque ele era terrível, sabe? Mas no ar é que eu Ganhava. Eu ganhava ele. Tá. Porque Bastidor ele é uma morria coisa... de dar risada com as coisas que eu fazia no ar de improviso. De improviso. Tudo E tinha de muita improviso. coisa que você desbancava Tudo. ele assim, né? Tudo. Acho que na cabeça dele tinha um script e você vinha lá É, e não, e ele invertia a ficava história. assim, porque ele não imaginava um dia que eu catar um pano de prato, sair me dando e me xingando. Eu sou uma miserável aqui dentro dessa casa, sabe? Inferno de vida! E dava com o pano de prato nas costas. E ele olhava aquilo e ele falava, olha que louca. É. Demais, Ele não né? esperava. Outra hora eu catar uma cruz preta e sair atrás dele gritando, sai chupa-cabra. Nossa, naquele tempo Imagina, lá. louca de internar. Com o perigo dele arrancar a cruz da minha mão e dar na minha cabeça. Mas assim, tirando do ar nos bastidores, vocês se davam bem também? A gente se ou dava tinha bem. ali umas não, discussões? Não, a gente se dava bem. Mas era uma coisa assim, sabe, eu evitava muito contato com ele, porque ele era muito difícil. Mas no ar, me lembro que uma vez eu entrei, era uma sexta-feira 13, eu entrei com uma vasilha desse tamanho de pipoca, com um monte de coisas enfiadas na orelha, como se fosse arruda, né? Não tinha arruda, eu botei qualquer coisa. Um colar com gengibre pendurado no pescoço. Gengibre, nossa! E eu com a pipoca jogando tudo na cabeça dele, imagina. E o cabelo dele todo arrumado E ele ainda, assim, né? ó. Aquela pose. Não perdi Olhando- a pose. E as pipocas caindo tudo na cara dele. Hoje é sexta-feira 13, sabe? Seu Clodovil, tem que se proteger. Ele arrancou a bacia da minha mão e enterrou na minha cabeça. Com as vida. pipocas, tudo. Aquilo era maravilhoso. O povo adorava aquilo, cara. E aquilo não era combinado. O legal era isso, que Era não era isso. combinado. E as pessoas sentiam que Acho que até pra produção, né? Que tava ali nos bastidores. Nossa, Então, o imagina, povo lá diretor no Twitter surtava. dava gargalhada. Eles amavam, eles se divertiam assistindo o programa. Legal. Mas foi um curto tempo ali que depois ele saiu da emissora, né? Foi coisa demitido. de um ano, né? Mais ou menos. Eu Isso. saí primeiro. Tá. Eu pedi demissão. E depois eles me ligaram pedindo para eu voltar porque não tinha quem apresentasse o programa. Porque não tinha ele mais a figura ali, mas eram outros apresentadores, né? O Ronaldo Esper, acho Então, que mas passou. eu vim antes do Ronaldo Esper. Antes. Eu fiquei uns dias, eu e a Joana, apresentando o programa. Sim. E deu o dobro de Ibope. Nossa. Dobrou o Ibope. Você achava que o público tinha alguma simpatia ali pelo Clodovil ou também rolava um pouco de tinha, não, não, gostava. quero e não quero assistir ao mesmo Gostava, tempo? mas é porque ele, na verdade, o Maurício, na época que estava dirigindo o programa, quando eu voltei, o Maurício me pediu para voltar. Falou, Vida, preciso muito que você venha apresentar o programa, que segunda-feira não tem ninguém para apresentar o programa. E eu fui. Foi. Aí, antes da gente entrar em cena, ele falou assim, eu preciso que você traga de volta para esse programa a alegria que você levou embora. Porque quando você foi embora, acabou a alegria do programa. O Clodovil ficou amargo, ficou azedo, ficou, sabe? Ficou duro. Então, eu acho que um pouco foi caindo um pouco também, sabe? Porque tudo ele usava para falar mal de alguém ou de alguma coisa e tal. Então, fica aquela amargura, né? Pesa, né, pro conteúdo Fica um do pouco programa. pesado, Você é. saiu, Vida, por algum motivo pessoal? Eu fiquei ou cansada. foi... Tá. Me cansei. Eu me cansei e falei, não quero mais. Tá. Quero brincar mais disso.
Aí depois acabou voltando, né? Acabei voltando Ficou esse depois. período Aí apresentando fiquei com a Joana. Fiquei até acabar o programa. Legal. Aí entrou Ronaldo Wesper, entrou Monique Evas, Isso. entrou Liliane Ventura, entrou... Nossa, um monte de gente que teve depois Teve dele. bastante, né? A Casa é Sua ali foi um programa que, nossa, durou anos, né, na Rede TV. Foi. Se E tivesse... agora é A Tarde é Sua com a A Sônia Tarde Abrão. é Sua com a Sônia Abrão, É. isso mesmo. E eu fiquei com a Sônia um tempo também. Um tempo também, né? Ficou. Fiquei. Mas a gente voltando ali no Clodovil Ronaldo Esper, se tivesse que escolher com quem trabalhar, você tem alguma preferência ou não? Em matéria de temperamento, o Ronaldo Esper é ótimo. Gente boníssima, um cara tranquilo, você trabalha isso. Mas em matéria de conteúdo, né? O Clodovil era Conteúdo que você diz assim pra entrevistas, pra pra tudo, fazer porque a o Clodovil era bom pra matéria. entrevistar, ele era bom pra cozinhar, ele era bom pra ensinar as coisas, entendeu? Pra dar dicas de decoração, dicas de moda. Ele era bom em tudo, né? O cara era muito inteligente e muito e tinha um bom gosto assim incrível. É verdade, era o puro luxo, né? Ah, A gente já ele olhava era. pra ele e já falava, Ele né? era Puro luxo cheiroso, ali, né? andava super arrumado. É. Eu fazia massagem no pé dele no programa. E a unha era bem feita ali, tudo? O pé, parecia um pé de moça. Mesmo? Põe o pezinho aqui, vou fazer massagem. Não teve um Ele defeito que tirava você o sapato, achou, punha assim? o pé. Não, É. ele era ele era cheiroso, ele era É. muito legal. E é uma coisa assim, sabe? Sabe uma coisa que eu acho muito feio? Pessoas falarem mal de quem já morreu. Começar a meter o pau em pessoas. Eu acho assim, mesmo com os defeitos dele, eu tenho muito mais coisas boas para falar dele do que ruins. Ele me fez muito mais bem do que mal. Você entendeu? Então, e se eu tivesse alguma coisa negativa para falar dele, poderia ser até que eu falasse e tal. Mas não acho legal você falar de uma pessoa que não pode se defender. É Entendeu? verdade, né? E tiveram ele foi episódios, né? Ele foi uma porta que se abriu para mim aos 40 anos. Aí. Sabe? Assim que eu falei, meu Deus, é a grande oportunidade que eu tenho. E teve gente que falou para mim, você é louca em trabalhar com esse cara. Não vai, ele vai acabar com você. Isso quem falou para mim foi o dono de uma emissora, o Galeb. Olha dono só. do Shop Tour. Falou para mim, você é louca de trabalhar com ele, ele vai... Eu falei, não vai acabar comigo, porque eu sei que não vai, porque eu tenho talento. Isso te fortaleceu também, Me né, fortaleceu. vida? Isso é muito bom. Muito. Autoconfiança, assim, né? Eu Muito. acredito, conheço no trabalho, né? Exatamente. Tanto que a parceria deu certo. E ele elogiava muito, o Clodovil me elogiava muito, ele reconhecia isso. Então foi muito bom. Eu Que não posso legal. jamais negar que isso foi uma oportunidade incrível que eu tive e que eu aproveitei, que eu usei legal, assim. Muito bom. Ô, Vida, falando da Eufrásia, Ah. como que a gente consegue diferenciar? Porque dá pra separar, assim, a vida da Eufrásia? Como que é essa separação? Porque acredito que muita gente te para na rua falando, Eufrásia! Como é que é no fala, dia a dia? Então, a Eufrásia é uma filha que eu tenho. Assim como eu tenho outros, né, personagens que também são criações minhas. Mas em tudo. Quando eu crio um personagem, eu crio o jeito dele andar, o jeito dele pensar, o jeito dele vestir. Tudo, a caracterização dele sou eu que faço. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui Vamos lá. um personagem que eu tenho que foi um personagem que eu fiz bem depois da Eufrásia, digamos assim, que é o Zelão. E que eu Zelão. levei ele lá algumas vezes, ele fez um sucesso incrível. Ó. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fico vendo essa Rede pra Globo pegar. mostrando essas mulheres tudo pelada na vida, gritando que quer liberdade, que quer respeito. Quem é que vai respeitar uma quenga dessa? Com a bunda de fora, Eita, com o peito de fora, completamente diferente, né? Você vê assim da Eufrásia. Eu posso até te mandar esse vídeo depois, se você quiser colocar. Boa. Isso aí. Senão quebra ela de pau tudinha. Só sai de casa, mulherinha pra ir na igreja. Ah, ele é machão! E mulher direita sabe que lugar dela. Ele é de quinta É na categoria. cozinha, ou então no tanque. Então eu tenho vários personagens. Eu ia de Zelão no programa, começava a cantar Joana. Era muito engraçado. Eu cuspia, mordia o palito, cuspia em cima da mesa dela.
Que isso? Era muito Desconcentrava. engraçado. É bom porque quebra aquela coisa, né? Que a gente fala televisão, tudo muito Exatamente. certinho, né? Tudo cronometrado. Mas eu tenho muitos personagens que eu fui criando ao longo do tempo. E sempre eu me inspiro nas pessoas. Tá. Porque eu acho que é muito importante a gente retratar o que a gente vê das pessoas. Tem Então, algum famoso que é sua inspiração, assim? Alguém que você olha, pegou pra se eu vou te basear? mostrar aqui, ó. O Zelão, Dona Zizi, a velha. Essa aqui, eu fiz ela de Dona vó Zizi da é muito Eufrásia. educada, né, É, eu inclusive, fiz ela nessa de vó foto. da Eufrásia, ela era dona de um puteiro. Ela chegou lá no programa, o Clodovil, a senhora faz o quê? Eu tenho um puteiro lá em Fialfau Roxo. Foi maravilhoso. Ó, essa aqui é a Kimberly. Ó, essa aqui é uma argentina, que é uma ex-vedete que lança um livro para ajudar as brasileiras. Essa é a Sarah Goldman, que é uma judia que está contando dinheiro. Ó, essa é uma nordestina que está esperando o 19º filho, que ela diz que é benção de Deus. Muito Ó, essa é a bem. Raimunda Clinton Abravanel. Não, os nomes são demais. Raimundo Então, Clinton Bravanel. essa aqui é a Mãe Maria de Fátima, que lê a sorte nos bolinhos de bacalhau. Os bolinhos de bacalhau. Isso. Como que é essa leitura aí da sorte do bolinho de bacalhau? Como que é Então, da personagem? ela é picareta, né? Ela A fala pessoa qualquer pode comer coisa. depois do Essa aqui é a bolinho? outra apresentadora, ó. Boa. Que é a Valderez. Essa é a italiana. Eu tenho muitos personagens. Então, Caramba, né? Que coisa, né, vida? E aí, assim, a Eufrásia marcou demais, mas tem também esses outros tenho personagens muitos que fizeram personagens sucesso, que são muito né? engraçados. Essa italiana é muito engraçada. Nem, Eu faz- adoro fazer ela, E chama um Carmela. jeito dela. Qual que é o da Carmela? A Carmela, no teatro, ela é vendedora de tranqueiras. Então ela tenta vender alguma coisa na plateia, mas ela não consegue. Então ela fala, mas eu não ligo. Por quê? E eu gosto mesmo de sair de casa, sabe? Porque depois que meu marido aposentou, e eu quase fiquei louca. Então eu conheci o inferno de perto. Então eu preciso sair de casa, senão eu mato ele. Com aqueles carção vermelho confundido pendurado, sabe? Parece que ele tá tudo cagado. Andando pela casa com aquele chinelo arrastando. E aí ela começa a contar os problemas da casa. Fala mal do marido, fala mal das filhas, fala mal de todo mundo. De todo mundo, De todo né? mundo, das cunhadas. Minhas cunhadas são umas putas, sabe? eita. Elas vão lá na 25 de março, compram aquelas bolsas Chanel com X. É. E aí ela vai falando mal de todo mundo. Chanel com E ela é X. muito engraçada, Carmela. Adoro a Carmela. É muito bom, né? Então, vida, assim, por exemplo, tem gente que fala, eu tenho um personagem, no personagem eu extravaso, mas eu, na vida real, sou outra pessoa. Não tem nada a ver? Como que é? Eu tenho um pouco de cada personagem também. Claro que eu sou eu, né? Mas eu também tenho, assim, às vezes aquelas tiradas que a Eufrásia tem. Às vezes eu tenho aquele jeito despachado da Carmela, entendeu? Que fala tudo que ela... A Carmela fala sem pensar. E assim, eu já fiz vários quadros, por exemplo, eu já usei a Carmela para fazer a Julieta. Nossa! Quando eu fazia comédia em dose dupla com o Pedro Fabrini, ele fazia o Romeu, eu fazia a Julieta. E eu falava igual a Carmela. Sim. Entendeu? Então era bem a Carmela vestida de Julieta atormentando ele. Maravilhoso. Nossa, dá uma mistura, né? Maravilhoso. Eu faço uma italiana também, que é uma mãe possessiva. Né? Que ela fala, o meu filho não sai do quarto. Porque eu tenho medo que ele é assaltado, sabe? E aí a vizinha fala, mas todo mundo tá falando que o seu filho é vagabundo. Mas quem tá falando uma calúnia dessa? Dá até o tom pra voz, Ele né? tá Pra dando tudo. curso agora, lá no quarto, no TikTok. Já tem 2 seguidores. Um sou eu, outra é ele mesmo que abriu outro perfil. Mas tem que começar de baixo. Ai, vida, muito Ela bom. é É um ótima. camaleão aí de personagens, Ela é né? ótima. Aí ela fala assim, ele agora... Aí a vizinha, que o Pedro se veste de mulher e faz a vizinha. Que curso do que ele tá dando? É um curso maravilhoso que ele inventou agora, de tocar música com sovaco. Meu, é muito boa, Carmela. Adoro Muito ela. bom. Ô, vida, até pegando essa parte de rede social, né? Acredito que com a pandemia também que veio, né, para se reinventar, se readaptar,
Eu lembro de algumas paródias suas do Big Brother Brasil, lá do BBB, Sim, né? E como é que sim. foi aí essa sacada de falar, vou fazer então, paródia? Que você não, gosta eu de paródia, fiz, né? Eu fiz do eu gosto, eu tenho facilidade pra fazer Que paródia. legal. E eu fiz pro BBB e fiz pra Fazenda, né? Porque quando a gente fez pra Fazenda, foi um sucesso. Boa. Foi justamente a Fazenda que eu saí. Sim. Eu saí daquela Fazenda. Fazenda e comecei, 10, né? Fazenda 10. 10. E comecei a tirar sarro de quem saía. Da própria edição. Entendeu? E eu fui a primeira a sair. É. Aí me xingavam, falavam, você foi a primeira a sair. Como se aquilo me matasse, né? Eu falava, eu caguei que eu fui a primeira a sair. Ganhei o mesmo dinheiro de quem ficou lá por último, se fudendo, aguentando os bichos. E tendo que limpar com bosta de vaca. Oh, meu Deus. Tá. Então, pra você, você não se abalou de ser uma primeira De a ser sair, eliminada de não. reality? Não. Nada. Saí e comecei a usar a minha inteligência pra... Criar. Olha, a primeira paródia que nós fizemos foi pra Perla. Aham. A Perla entregou de mão beijada o chapéu pra Luane. Uhum. E foi com o Rafael pra roça, achando que ela ia Isso. voltar. E ele voltou. Deu ruim. Então a gente fez uma paródia, mas foi assim, 5 minutos a gente fez, deu o resultado, a gente jogou no ar. Dali 1 hora e pouco, tinha quase 2 milhões de visualizações a Nossa! paródia. E vocês gravavam em casa mesmo? Em casa! Caramba. Em casa! Essa paródia, eu tenho ela aqui. Aham. Eu e o Pedro, a gente se dá muito bem com isso, né? Então eu falei, Pedro, eu tenho um chapéu aí, que é chapéu de fazendeiro. Alô, produção, hein? Botamos a câmera ali e olha aqui, ó. Vê. Olha o deboche. Olha E a o deboche. música ainda, né, que você usou. A música dela. Então, pois é. Claro. Agora, além disso, a Record tava me ameaçando Do quê? de tirar todo o meu cachê essa época. Por causa das paródias? Não, porque quê? eu dei uma entrevista pro Felipe Campos, sem saber que tava Que gravando não o podia. programa. Olha só. E eu aí? não podia ter passado nenhuma informação. E eu falei, não sabia. Aham. Aí eles ficaram putos comigo. Nossa, fizeram um terrorismo do cacete. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso aí. Eu vou divulgar o trabalho. Vou divulgar a Fazenda. Nossa, olha só. E Você vai... aquilo bombou de um jeito que ia pra Hora da Venenosa, Olha só. ia pra Sônia Abrão. Várias paródias minhas foram mostradas em programas assim. Porque eram muito bem feitas e muito engraçadas, né? Agora, participar de reality, hein? Olha, chamar de diva. Mas Não, é uma mas diva acontece mesmo, de né, trocarem, vida? Vamos mudar acontece. tudo aqui. Mas, ô, Vida, Ah. participar de um reality, assim, você tinha essa vontade ou não? Foi por alguma outra Não, eu não tinha, motivação? foi por meu dinheiro mesmo. Pela grana mesmo, tutu, só, né? eu precisava de grana, tava sem trabalho. Tá. Então, pra mim foi legal e foi uma forma de me projetar, porque quando eu entrei lá, eu tinha 6 mil seguidores no Instagram, eu saí com 200 mil. Caramba, né? Né? Aumenta demais, Sim, né? sim. Mas aí é que tá. O que você sentiu lá nessa semana que você ficou, né? Por Eu me exemplo, senti o que era o bem. pior, assim? No banheiro, tomar banho, ou Então, cuidar não. da roça? O pior, eu não cuidei da roça, não fiz nada. Porque, como é que foi? Eu fiquei 15 dias. Eu fui a primeira a sair. Mas logo de cara, eu não peguei nenhum serviço, porque tinha gente a mais para trabalhar. Sobrou gente. Então, no início, eu não peguei nada. Mas para mim, o mais complicado é a convivência. Porque assim, eu considero que eu dei um exemplo legal ali, sabe? Eu não falei um palavrão lá dentro. Eu não xinguei ninguém, eu não ofendi ninguém. Eu discuti, mas sem baixar o nível, sabe? Sem nada disso. Mas a convivência com o ser humano é muito complicada por causa da falta de educação. As pessoas não têm educação nenhuma.
E aí chega uma hora que você esquece de câmera também que tá lá, né? Porque tem gente que fala, sim. não, tem um monte de câmera aqui me Sim, olhando, eu vou não, fazer um então personagem. Não, é difícil você ficar o tempo todo posando, entendeu? Sim. Não dá. Mas eu sentia que a falta de educação é complicada. Você acha que foi bom, assim, ter saído logo no começo? Foi Se tivesse que ótimo. ficar mais, você não ia Foi suportar. ótimo, É foi mesmo? ótimo. Porque se eu enlouquecesse lá dentro... Ia sair igual um foguete, furacão, porque né? eu também sou louca, né? Adoro fazer uns barraquinhos. de vez em quando. Tem que Gosta? fazer. Olha, Aí você vai falar que é culpa da Eufrásia. Não, Como mas é que não é muito a minha, assim, fazer barraco. Eu acho que se precisar, tem que fazer. Né? Porque eu acho que a gente não pode se permitir ser abusado, né? Servir de otário para os outros, entendeu? Engolir desaforo, eu acho que a gente não deve. Mas é assim, tudo eu acho que você tem que ter Você tem que ter alguns critérios, ainda mais que você tá ali, o Brasil inteiro tá te vendo. Então você não vai usar de baixaria, né? Eu não acho que Descer o erradíssimo. nível. Que, por exemplo, essa última Fazenda foi uma vergonha, né? Eu fiquei com vergonha. E olha que eu sou desbocada, entendeu? Falo besteira, falo palavrão, mas é diferente de você falar para uma pessoa certas coisas muito pesadas e ainda a nível nacional, sabe? Pensar que a família daquela moça tá ouvindo aquilo, a mãe daquela moça tá ouvindo, sabe? Eu achei aquilo de quinta categoria, né? Medo de cancelamento você tem, vida, ou não? Porque agora se fala muito em cancelamento, né? Você fala, eu falei um ponto e vírgula aqui e vou ser cancelada, né? Então, a gente tem que... Eu procuro evitar certos assuntos, porque eu acho que não vale a pena, Tá. entendeu? Por exemplo, política, né? Religião, eu respeito todas as religiões, né? E acho, por exemplo, aí que você vai falar, mas o que você acha? Você acha que pode brincar com religião? Eu acho que até pode. Por exemplo, você pode... Eu não acho que você pode brincar com o que é sagrado. Então, por exemplo, eu posso tirar sarro do Pai de Santo? Posso. Mas não posso tirar da entidade. Entendeu? Entendi. Eu posso tirar sarro do padre? Posso. Mas não posso tirar sarro de Jesus Cristo. Porque isso é o sagrado. Né? Aí é onde Então, você quando falou que entra o limite, né? Exatamente. Eu acho que aí você tem que ter limite, você tem que ter o respeito. Entendeu? Então, por exemplo, já vi várias coisas que eu não aprovo, não acho certo, e outras que eu acho engraçado, que estão tirando sarro, por exemplo, do pai de santo, estão tirando sarro do padre, da freira, entendeu? Aí tudo bem, né? Do budista, tudo bem, mas não daquela entidade que é sagrada, você entendeu? Aí você evita mexer, porque... né? É verdade, Não né? precisa, né? Não precisa mesmo, né? Agora, se tivesse que chamar pra você fazer um convite de um outro reality, você toparia ou você falou, não, já deu minha cota, não eu quero mais? toparia. Agora, depende das condições também, né? Porque se é pra você entrar no reality sem ganhar nada, só contando com o prêmio, aí eu não ia topar, não. Não dá, né? Não. Porque eu acho que você tem que ganhar a grana. Entendeu? Tem outro lado, né? Você tem que ter um incentivo pra estar ali. Senão, daí lá a pouco você entra e fala, quero ir embora daqui, porque... Apertar o botão lá e vai embora, né? é. É verdade. Diga. Você já Vida. assistiu aquele... como é que chama? Largados e Pelados? Sim. Cara, O que aquilo mais tem ali- hoje é reality da mas televisão, aquilo ali eu né? não iria nem por muita grana. Não? Não. Nem um topless, nada assim? Não é por causa de ficar pelada. Não é por causa disso. Quê? É por causa do sofrimento que é aquilo. Você imagina você numa selva. Uma selva. Sem roupa. Os bichos te comendo. As com muriçoca, perigo de né? você pegar uma virose, de você pegar uma bactéria, de você pegar um... Como é que chama? Um parasita. É verdade. E depois te matar. Não, é desafiador Você mesmo, entendeu? né? Aí você passar um frio à noite que te mata. Porque a selva à noite é fria. É 8 graus, 10, né? Aí você... Aquele frio desgraçado e de dia aquele calor horroroso. Eu não tenho o que comer. Às vezes não tem água para beber. Então é uma coisa que eu não... Não é o seu perfil, Não, né? eu acho que seria para mim um risco de vida. Né? Uma coisa que poderia me deixar sequelada. Sei lá.
É verdade, Entendeu? né? Então eu não... Pensa no risco também, né, vida? É. Agora, você voltaria pra TV pra fazer um programa como era o A Casa é Sua? Claro que Ou, sim. ou Nossa, é não, o que eu já mais deu quero. assim a cota da TV? Não, é uma coisa que eu quero muito. Boa, né? Que se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Ótimo. E tenho certeza que eu vou mandar bem, porque são poucas pessoas que sabem fazer TV ao vivo. Então, você acha que hoje a TV ela tá chata nessa parte do humor, por exemplo? Não tem quase algum... mais, né? Programa de humor não tem mais. Você Uhum. vê que, olha, a Band não tem programa de humor, que eu saiba. Uhum. A Record não tem mais programa de humor também, ou tem? Ai, tem, agora né? de cabeça aqui, difícil de tem. lembrar. Não tem. A Globo não tem mais programa de humor. Só humor, né? Só tem naqueles outros canais 42, Que são pagos, que né? é o multicanal e tal. Multishow. Lá eles têm. Mas na TV aberta da Globo tinha Zorra Total, tinha não sei o quê. Não tem mais. O SBT tem a Praça é A Nossa. Praça é Nossa, só. né? Uhum. Que eu saiba também só. Sim. Né? Então tá faltando humor na televisão. E tem muita gente pra fazer, né? Mas você voltaria para um programa como se fosse, por exemplo, entretenimento com informação ou só Sim. humor, né? Tem algum perfil que você gosta Não, mais? eu voltaria. Porque assim, a televisão você se adapta para o que é necessário. Né? Agora, eu tenho um humor na veia. Então, as pessoas que me contratam, que me chamam, elas sabem que elas vão contar com essa parte. Né, do humor, da gozação, da brincadeira e tal. Mas sempre tentando fazer uma coisa saudável e de acordo com o que cabe, né? Uhum, boa. É. E aí, como você tá em cartaz com o stand-up, né? Tô velha, mas tô na moda. Sim. Stand-up foi uma coisa que você gostou de fazer? Tá gostando? Eu tô gostando, Ou você sim. acha que não? Eu prefiro voltar para aquela peça de Não, teatro eu adoro mesmo. teatro, É. adoro teatro. Mas eu tô achando legal o stand-up. É uma experiência nova que eu tô tendo, né? E eu tô gostando, porque eu tô sentindo que o público tá gostando muito. Uhum, tem esse Entendeu? outro lado, né? O É. que na peça às vezes não aconteceria tanto, né? Porque como tem ali já não é como o stand-up, né? Que stand-up você tem que ter mais a troca direto ali com o público. Numa peça, Não, às na vezes, peça também tem. também tem, né? Dependendo Tem. da peça, né? Tem, porque, por exemplo, as peças que eu escrevi, eu sempre tive interação com a plateia, porque a plateia gosta muito da interação. Sim. Eles dão muita risada com a interação, entendeu? Então, quando eu fazia, por exemplo, com o Pedro, o Comédia em Dose Dupla, que foi a última peça que eu fiz de personagens. Então, tinha um quadro em que a gente fazia Romeu e Julieta com 20 anos de casados. Então, tinha uma hora que ela brigava com o Romeu, né? Ela xingava ele. Ela falava, eu vou embora. E eu vou pra casa dos vizinhos, que eu não aguento mais. Não, vai nada, que você vai fazer a janta. Que hoje não tem janta. E ela saía, descia do palco e ia pra plateia, sentar do lado de alguém e ficar falando mal dele. Sim. Entendeu? Mas era muito engraçado isso. E o povo dava muita risada com isso. Então, tudo tem, né, o seu lado legal. Agora, o stand-up tá sendo uma experiência nova, mas que eu tô fazendo do meu jeito, porque os stand-ups que eu vejo não são do jeito que eu faço. É mesmo? Qual que é a diferença? Não, eles não tem nada, eles vão, entra um, sai outro, e nem todos são engraçados, a maioria eu não acho graça. Acha forçado? Acho muito forçado, muito, assim, apelativo também, né? Tem gente que apela demais. Que pode até constranger também o público, que né? fala coisas muito constrangedoras e que pra mim não são engraçadas. Boa. Né? Porque a graça tá em outra coisa, não tá no palavrão em si. O palavrão, pra ser engraçado, ele tem que caber no espaço. Porque senão pesa também, Porque né? senão perde. A pessoa fica irritada do outro lado, né? Fica. Você falar um palavrão assim do nada, assim, né? Não É é verdade, não engraçado. compensa, né? não é engraçado. Então, vida, vamos fazer o convite de novo aí pro pessoal. Vamos. Pra comparecer toda sexta-feira, 9h da noite, No né? Teatro Bibi Ferreira, com Tô Velha, mas Tô na Moda. E é bem divertido, é uma coisa assim, é pros jovens também, porque às vezes a pessoa pode achar que é só pra quem é da terceira Ai, idade, gente, eu né? fui, ó, eu sou jovem. Então, e os jovens se divertem também, porque assim,
o humor, você tem que se identificar com aquilo para você achar engraçado. Então, o jovem, ele não vai se identificar por ele, mas ele vai identificar, por exemplo, coisas que a avó dele faz, manias que a avó, que o avô tem. E que ele né? também vai passar por isso lá na frente, Provavelmente ele né? adquirirá também algumas manias. Porque todo mundo já tem manias, né? Verdade. Uns mais, outros menos, mas tem. Boa. Bom, Vida Vlat, atriz maravilhosa, comediante, tá aí com o stand-up, né, em cartaz. Tô velha, mas tô na moda. Isso. Obrigada pela participação Eu que aqui no Mulher agradeço, Entende Mulher. imagina. Sucesso pra você mais ainda. Muito obrigada. E volte pra televisão, hein? Se Deus Qual quiser. frase ainda? Pra Se eu morrer Deus de dar quiser, risada se aí, Deus viu? quiser, sempre é tempo. Obrigada né? mais uma vez, viu, Vida? Obrigada a Beijo você, pra amor. você. Obrigada. E, gente, quarta-feira eu tô de volta com mais podcast Mulher Entende Mulher aqui nas redes sociais da Massa FM. Até!